A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 9, com o tema Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 34. Paulo foi um homem que teve um ministério muito extraordinário. Ele foi um homem extremamente usado por Deus, plantou muitas igrejas, fez muitos discípulos, mas ele entendia que ele não era eterno, que chegaria o momento em que o Senhor tomaria Paulo para si, e então ele precisava preparar novos obreiros, descobrir novos talentos que pudesse estar dando a continuação na obra de Deus. Então ele vai investir pesado, vai investir em descobrimento de novos vocacionados. E é isso que nós vamos estar estudando hoje, essas pessoas, esses obreiros que são descobertos por Paulo. Paulo ele vai olhar no meio do rebanho e enxergar no meio desses discípulos pessoas em que têm a vocação divina e vai ensiná-los, prepará-los para que esteja ajudando o apóstolo Paulo e também pudessem continuar o ministério quando Paulo partisse. Isso é um legado muito importante que Paulo deixa para nós. Nós devemos entender isso, que a obra de Deus ela não pode parar, que nós temos um fim aqui nessa terra, mas a obra de Deus não. A igreja ela permanece. Por isso, temos que ter essa visão ampla, esse entendimento de que nós não podemos centralizar a obra em nossas mãos. Precisamos ser aquelas pessoas que estejam de olho no rebanho, de olho na juventude, de olho nas pessoas que estão dentro da igreja, que têm condições, que têm a vocação divina para o ministério, e possamos ensinar essas pessoas e prepará-las para que elas nos ajudem e possam suceder o trabalho que nós temos feito. Então, qual é a diferença entre vocação e chamamento, o que é vocação e o que é chamado? A vocação é um dom de Deus, é aquilo que Deus faz no ser humano. Paulo ele foi um homem vocacionado, ele mesmo vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo desde o ventre da sua mãe. Então ele tinha uma vocação, ele tinha um chamado para ser apóstolo desde o ventre da sua mãe. Esse é o dom de Deus. Esse dom ninguém poderia dar a Paulo. Os apóstolos que estavam em Jerusalém não poderiam fazer isso. A igreja em Antioquia não podia dar dons ao apóstolo Paulo. Não. Isso é vindo de Deus. A vocação é vinda de Deus. É Deus quem vocaciona, é Deus quem dá os seus ministros à igreja de Cristo. Porém, o chamamento, o chamado, é o momento em que vai se iniciar o trabalho daqueles que são vocacionados. Por exemplo, Paulo ele foi chamado por Deus desde o ventre da mãe para ser apóstolo. Porém, o dia em que ele foi chamado foi quando ele estava servindo a Deus em Antioquia da Síria. Ele estava ali servindo a Deus, ele estava ali orando, jejuando, quando o Espírito Santo de Deus disse: apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então veja que teve um momento certo em que o Senhor está agora lançando Paulo
na obra de Deus. Existe um momento definitivo, né, em que o Senhor está especificamente chamando Paulo para que ele iniciasse essa obra, o ministério de apóstolo, né? Então veja bem, o momento de Paulo foi em Antioquia, foi ali que ele foi preparado, ele teve ali contato com outros mestres e profetas, como já estudamos aqui em lições passadas, e quando ele foi chamado ali, ele estava sendo o último daquela lista, né? Primeiro estava Barnabé e outros, e o nome Saulo aparece em último lugar, mostrando que ele teve um começo, que ele não era assim alguém experiente, mas ele teve um começo. Todos nós temos um começo. E por pensarmos assim, nós teremos paciência com aqueles que estão iniciando, com aqueles que irão iniciar. E não podemos prender, não podemos impedir que novos valores, novos candidatos à obra de Deus, ao trabalho da obra de Deus, também inicie. Às vezes ficamos preocupados, vai falar coisas erradas, vai trazer escândalos para a obra de Deus, mas esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é então ensiná-los. Se eles não sabem, nós precisamos então estar ensinando essas pessoas como que elas vão portar, como que elas vão falar, fazer com que elas estejam bem e treiná-las para que elas continuem fazendo o trabalho que nós iniciamos. Lógico que haverá erros. Até nós erramos até hoje. Todos nós cometemos erros na obra de Deus. Precisamos estar em constante aprendizado, em constante crescimento. Por isso precisamos ter paciência com as pessoas que terão oportunidades agora para iniciar na obra de Deus. Nós vamos aqui então para o tópico de número 1, Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados. O item de número 1, o ponto de partida. Então, o ponto de partida dos novos obreiros que Paulo estava ensinando seria Éfeso. O ponto de partida de Paulo foi Antioquia. Ele teve o seu tempo, ele teve a sua oportunidade. Agora, ele passa por 3 anos em Éfeso, a igreja ali cresce. Éfeso era uma grande cidade, a segunda maior cidade da Ásia, um ponto comercial e uma cidade muito importante. Então a igreja ali teve um crescimento muito grande e Paulo passou, foi o local em que Paulo mais investiu. Então a igreja ali cresceu muito, mas Paulo ele não teve aquela presunção de guardar isso para si. Ele sabia que ele era um apóstolo, um plantador de igrejas, que ele precisava preparar pessoas para ficar na frente daquela obra e ele partiria para frente, ele iria abrir igrejas em outros locais. Ele não tinha aquele sentimento, como infelizmente muitos pastores têm, de entender de que aquela obra é dele, que aquele lugar é dele, principalmente se for um lugar grande, se for uma igreja grande, onde tem muitos recursos. Hoje, nós vemos tantos escândalos com isso, né? Mas que nós, em nome de Jesus, estejamos livres, que nosso coração esteja livre dessas pretensões. E que as pessoas que nós venhamos ensinar também, possamos ensinar bem essas pessoas a não ficarem presas, né? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então ele deixa primeiramente Priscila e Áquila em Éfeso. Posteriormente ele vai deixar Timóteo como pastor dessa igreja, mostrando que ele não é um líder centralizador. Ele é um homem que entende que precisa dividir o trabalho, que a obra não é feita sozinho. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. A obra de Deus exige companhia, né? Jesus ensinou isso. Vamos aqui então para o item de número 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. Então, o ponto de partida
novos obreiros foi Éfeso. E ali ele vai enxergar no meio do rebanho pessoas que têm a vocação de Deus. Ele vai começar a olhar no meio dos jovens, no meio dos adultos, no meio dos adolescentes, pessoas que estão desapontando, pessoas que estão se mostrando como alguém que tem o chamamento de Deus para o ministério. E aí ele vai investir nessas pessoas, como por exemplo Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio, e havia outros anciãos também que ele prestou atenção neles e investiu nessas pessoas. Paulo ensinou diretamente essas pessoas, despertou o ministério, a vocação na vida dessas pessoas. Que nós sejamos assim, pessoas que despertem, obreiros que despertem vocações, que inspirem novos vocacionados e que não fique segurando as pessoas, mas que invista nessas pessoas, que deem oportunidades, ensinem, essas pessoas para que possam continuar a obra de Deus. Item de número 3, Paulo, um mestre inspirado. Paulo ele vai aproveitar essa força jovem, Ele vai encontrar pessoas jovens com interesse em ensinar, em ser um pregador, em ser um missionário, em ser um pastor. Isso é muito importante. Hoje está tão escasso isso, você encontrar alguém que queira realmente se lançar na obra de Deus inteiramente, está disposto a ser discipulado, a aprender, a ir para o seminário, aprender de forma correta, como fazer de forma eficaz a obra de Deus. Então, quando nós encontramos alguém assim, devemos investir da melhor forma possível. Precisamos estar de olho no rebanho de Cristo e observar essas pessoas que têm esse desejo no coração, que têm esse chamado, e não podemos impedi-las. Pelo contrário, devemos abrir as portas. Elas terão que ter o seu começo, o seu início. E temos que ter paciência, porque alguém teve paciência conosco. Nós erramos, em muitas coisas nós tropeçamos, mas teve alguém que investiu em nós. Então precisamos fazer a mesma coisa. Então Paulo ele era um homem inspirador, trazia palavras de inspiração para esses novos obreiros, para que eles tivessem então o encorajamento necessário para que eles fizessem a obra de Deus. Então ele inspirava, ele escrevia cartas pastorais, como por exemplo 1 e 2 Timóteo, a sua carta a Tito, mostrando o que eles deveriam fazer. Ele não apenas ensinava esses obreiros e deixava eles se virarem, Não, ele pegava realmente na mão desses homens e dizia, vocês devem fazer assim, 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 e vocês não devem fazer certas coisas. Então ele ensinava, ele mostrava o que deveria ser feito. Ele servia de inspiração para esses novos talentos. E assim Paulo reunia vocacionados para lhe dar instruções de como pastorear a igreja local. Então Paulo ele tinha esse interesse. Deve haver no coração dos líderes esse interesse. Será que nós temos formado novos obreiros para continuar a obra de Deus? Ou nós temos centralizado o poder nas nossas mãos, a liderança nas nossas mãos? Infelizmente, nós temos observado muitos líderes que eles pensam que a obra é deles e não podemos ser assim. Precisamos pensar diferente, porque a obra de Deus realmente não é dessa forma. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo.
Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Precisamos estar cientes de que a obra de Deus precisa de novos obreiros, porque ela está expandindo. Novas igrejas são abertas. Quem é que vai tomar conta dessas igrejas? Quem é que vai estar nesses locais? Às vezes nós reclamamos, né? Olha, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai estar comigo? Então, para que esse problema seja resolvido, precisamos então preparar essas pessoas. Vamos para o tópico de número 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Ele vai dar advertências, né? O item de número 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então veja bem, Paulo ele vai mostrar a esses novos vocacionados que a obra de Deus não é só flores, não é só aquela alegria de estar pregando, ensinando as pessoas. Isso é maravilhoso, né? É um trabalho gratificante. Porém, ele deixava claro aos novos obreiros que a obra de Deus tem desafios. Que esses novos pastores, eles precisavam estar prontos a defender a igreja de Cristo contra falsas doutrinas. E como que isso hoje é necessário? Que os novos pastores sejam pastores preparados para combater aquilo que é errado. E quando eu digo combater, eu digo combater de forma correta, usando a Bíblia. O nosso combate contra as heresias, os modismos, tem que ser um combate bíblico. Não podemos fazer um combate com argumentos humanos. Não podemos fazer isso porque será de nenhum valor. Não conseguiremos combater as falsas doutrinas com argumentos bíblicos, com filosofias próprias. Nós precisamos usar a Bíblia para combater aquilo que é errado. Precisamos ser obreiros bíblicos, né? E ele vai combater aqui especificamente duas falsas doutrinas, dois grandes problemas que surgiram na igreja. O primeiro é dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo que ainda estavam presos à lei de Moisés. Queriam obrigar aos gentios a se circuncidarem, a guardarem os sábados, as leis cerimoniais, né? E hoje nós vemos isso em vários lugares. Cultos em que as pessoas trazem para dentro do culto modismos judaicos, vestimentas judaicas e tudo mais. Isso é prejudicial à obra de Deus porque traz aquele pensamento de que a graça de Deus não é suficiente. Essa forma de pensar e de cultuar faz com que as pessoas imaginem de que o que Jesus fez na cruz não foi o suficiente, que precisamos fazer alguma coisa para inteirar a salvação. Isso é extremamente errado e antibíblico. Tudo que nós fazemos pensando que precisamos inteirar a obra de Cristo, que traga um pensamento de que a graça de Deus não é suficiente, isso é antibíblico, isso é herético, isso é prejudicial à obra de Deus. Então, os novos obreiros precisavam estar prontos a combater aos judaizantes que estavam, então, desvalorizando a graça de Deus, né? Parecia que a graça de Deus não era suficiente. A salvação é por graça e não por mérito humano, né? Por outro lado, também tinham os gnósticos. Os gnósticos, eles tinham aqui uma ação, vamos dizer, contrária aos judaizantes. Uma vez que os judaizantes, eles desvalorizavam a graça de Deus, dizendo que precisavam fazer alguma coisa para completar a salvação. Vamos ver que os gnósticos,
eles pensavam o seguinte, eles imaginavam que o corpo físico não servia para coisa alguma, que a matéria é má, né? Que se tem algum valor no ser humano está no seu espírito e na sua alma. Então o que eles faziam? Eles ofereciam o seu corpo físico para coisas erradas, para a prostituição, para o pecado. Eles diziam, não importa o que eu faça com o meu corpo, porque o corpo não serve para coisa nenhuma. O que serve é o espírito. A matéria não tem nenhum valor. E aí eles barateavam a graça de Deus. Eles faziam do seu corpo o que queriam. Isso é o outro extremo. Se por um lado existe aqueles que desvalorizam a graça de Deus e pensam que tem que fazer alguma obra para ser salvo, existem aqueles que acham que não devem santificar o seu corpo, como diz as Escrituras, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Ou seja, o nosso corpo precisa estar conservado em santidade para ser oferecido a Deus. Eu preciso se preocupar com aquilo que eu visto, com aquilo que eu falo, a forma que eu me porto, a forma que eu use o meu corpo. Eu preciso sim estar preocupado com isso. As roupas que eu visto, realmente está ligado, é importante, sim, revela quem eu sou. Infelizmente, existe esses extremos. Existe judaizantes e existe gnósticos. E no gnosticismo existem outros perigos. Porque se a matéria é má, eles então perguntavam, por que Jesus encarnou? Por que Jesus se fez homem? Então eles pensavam que Jesus fosse um fantasma. Porque para eles não fazia nenhum sentido Jesus se tornar homem, assumir um corpo físico. Então nós precisamos ter um pensamento bíblico de que o Senhor, que Deus, ele trata o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. E o corpo, a alma e o espírito precisa estar conservado em santificação para ser oferecido ao Senhor. Então veja bem que o gnosticismo é a mãe de todas as heresias modernas. O gnosticismo e também os judaizantes, são as heresias que tomaram novas roupagens hoje, Hoje tem outras aparências, outros títulos, mas na verdade são os mesmos problemas, são as mesmas heresias que começaram lá na época de Paulo. Elas apenas estão mais modernas, mas são os mesmos problemas. E os novos obreiros, os novos pastores, precisam conhecer a Bíblia, precisam estar afinados nas Escrituras para combater as heresias de forma bíblica. Volto a dizer, não com argumentos humanos, não usando força bruta, mas usando a Bíblia Sagrada, porque é a Bíblia que vai fazer isso. Então veja bem o perigo que ronda as igrejas hoje no Brasil. O Brasil hoje é um dos países em que mais se prega falsas doutrinas, falsos ensinos dentro das igrejas. Existem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas estão tão enganadas, tão longe da verdade, que tenhamos compaixão dessas pessoas, que nós venhamos olhar com um olhar de misericórdia e não com um olhar de desprezo. Nós precisamos ser, então, instrumento de Deus, preparar novas pessoas que estejam conosco e nós também estejamos preparados para nós enfrentarmos isso, quem sabe mudar a forma de enxergar de muitas pessoas. Não podemos mudar o mundo, mas nós podemos esforçar para mudar a forma de ensino, tirar quantas pessoas possíveis desse ambiente de engano, em que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso bairro e as pessoas ao nosso redor estão enfrentando, esse momento de crise espiritual.
Vamos aqui então para o item de número 2.2, né? Compromisso de Paulo com o Senhor. Então Paulo, ele tinha vários compromissos. O compromisso dele com a obra de Deus, ele abria muitas igrejas, fazia muitos discípulos, mas ele não para por aí o compromisso do homem de Deus. Ele entende que o compromisso maior é com o Senhor Jesus. E pelo fato de ele entender que o seu maior compromisso é com Jesus, ele precisa olhar para si também. Que não é só um pregador, ele não é só um discipulador, um mestre, mas ele precisa viver aquilo que ele está ensinando. Ele precisa ser alguém que tem isso na prática, porque ele é um servo de Cristo. Como é que nós servimos a Cristo? Nós servimos a Cristo com a nossa vida, com a nossa forma de ser, agradando a Deus com a nossa vida, com a nossa conduta. Então Paulo, ele era esse homem que agradava a Deus. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no versículo 19, ele diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas cidades, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então veja que ele está dizendo que ele servia a Deus com humildade. Isso é um ponto importante. Nós não somos aqui, vamos dizer assim, nós não somos superiores aos nossos discípulos. Precisamos entender que precisamos servir a Deus com humildade de coração, entendendo que todos nós somos servos de Deus e estamos cumprindo o nosso papel de ensinar, cumprindo o nosso papel de discipular, mas todos nós temos um superior que é o Senhor Jesus. Então que nós venhamos servir com alegria e com humildade. E veja que ele sofria aqui as provações, que ele tinha os seus momentos de lágrimas, e ele sofria com a cilada dos judeus que sobrevieram a ele. Porém, ele enfrentava tudo isso, servindo a Deus com sinceridade, com alegria, porque ele sabia que o seu compromisso era com o Senhor Jesus. Então veja bem, ele se preocupava não apenas em lidar com falsos ensinos que deturpavam a fé cristã, mas ele preocupava em viver de maneira coerente com o que ensinava. Vamos então caminhando aqui para o tópico de número 3. Paulo apela aos líderes. Item de número 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O obreiro, ele tem que ser alguém que entenda de que os seus interesses não estão em primeiro lugar, mas os interesses da obra do Senhor. Então o obreiro que se preze é aquele obreiro que não é ganancioso, que não é avarento, que ele não busca na obra de Deus um meio de se enriquecer, um meio de se promover, mas ele vê a obra de Deus como o ide de Jesus. O Senhor nos enviou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós temos uma obrigação e quando nós fazemos isso, não podemos fazer com segundas intenções. Então Paulo vai fazer um apelo: vocês que estão começando agora, vocês que são os novos vocacionados, o meu cuidado para com vocês não é ensinar apenas vocês a ter uma boa retórica, a conhecer a teologia. Não, o meu compromisso com vocês também é isso, mas eu preciso ensinar vocês a ser desprendidos de toda a avareza, de toda a ganância. Vocês não podem querer se enriquecer com a obra de Deus. Se vocês querem ser ricos, então busque, tem uma carreira em outra coisa. Vocês vão aprender
tem outros campos para vocês trabalharem, outras áreas que vocês podem trabalhar e enriquecer. Não a obra de Deus. A obra de Deus não é para isso. Então ele ensina que os vocacionados devem ser desprendidos. Veja, ele diz no versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então veja bem, ele é desprendido de tudo. Paulo é um homem desprendido das coisas dessa vida. O obreiro precisa ter esse pensamento. Isso significa que nós não precisamos preocupar com a nossa família? Não, não é isso. Pelo contrário, a Bíblia manda nós termos cuidado com o nosso lar. Precisamos defender o pão de cada dia dos nossos filhos, precisamos cuidar da nossa família. Porém, o que Paulo está dizendo é de que nós não podemos ser avarentos e tentar se enriquecer e aproveitar do rebanho de Cristo. Isso é tão comum hoje, mas nós precisamos nos policiar, precisamos tomar cuidado para que a gente não tenha o mesmo pensamento. Item de número 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro. O obreiro, além de cuidar do rebanho, ele precisa cuidar de si. Ele vai dizer no versículo 28, atendei por vós, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o que ele ensina? Ele ensina que ao mesmo tempo que nós cuidamos do rebanho, nós devemos cuidar de nós mesmos. Cuidar de quê? Nós somos pessoas comuns, somos seres humanos. Existem pessoas que pensam que a liderança da igreja, que o pastor da igreja, que o professor, né, que o mestre da igreja, ele é um super-homem. Não, ele tem problemas de saúde, tem fragilidades emocionais, ele tem momentos de dificuldades na sua vida espiritual e precisa ser tratado. A igreja precisa ter paciência e entender que a liderança da igreja, que os vocacionados por Deus também são pessoas comuns e que elas passam por dificuldades. São também pessoas limitadas, que têm momentos difíceis. E sabendo disso, nós podemos então estar prontos a ajudar. Chega um momento em que o obreiro ele pode ter problemas de saúde, e aí muitos vão dizer, esse obreiro só pode estar em pecado contra Deus, porque veja, ele ora para tantas pessoas, ele apoia tantas pessoas, e também está doente, né? Então nós não podemos pensar dessa forma. Precisamos entender que os vocacionados por Deus, que a liderança da igreja, também são pessoas. Pelo fato de ser pessoas, também adoecem, também têm problemas emocionais, também têm problemas espirituais e precisam então cuidar. Os vocacionados por Deus precisam estar bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que assim eles possam cuidar melhor do rebanho de Cristo. 3.3 sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Então ele vai usar aqui essa metáfora de lobos cruéis. Quem são esses lobos cruéis que estão rodeando a igreja de Cristo? Quem são? O que significa isso? Ele vai dizer que são obreiros que estão no meio deles. Veja o que o texto diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então veja que ele diz
que o problema que vai acontecer é que obreiros sairão do meio deles, ou seja, falsos obreiros. Que esses problemas não seriam problemas externos, mas problemas internos. E que esses novos vocacionados precisavam estar prontos para combater a esses predadores espirituais. Então veja bem, nós como servos de Deus, como ensinadores da igreja, precisamos estar então preparados para combatermos doutrinas falsas, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Terão a intenção de destruir a igreja de Cristo. Então essas pessoas precisam ser paradas, essas pessoas precisam ser combatidas com a palavra de Deus. Esses lobos precisam ser combatidos porque eles são destruidores do rebanho. Eles são sem misericórdia, não têm compaixão do rebanho de Cristo. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja preparando e levantando novos líderes, novos obreiros, novos professores de escola dominical, novos líderes de departamentos, que o Senhor esteja preparando essas pessoas e que nós venhamos enxergar isso no meio do rebanho e possamos estar investindo nessas pessoas. A nossa conclusão é o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.